Eu sou contra renovar o contrato dele, porque eu acho que ele tem que voltar a respeitar o Flamengo e querer ser jogador. Você é contra mas porque ele foi o Gabigol. Mas não, se ele de fato fosse, a gente ia falar, paga. Não, claro. Paga. Porque futebol é momento. Negativo. Mas nenhum jogador, a questão é quem não pega ele se o Júnior, alguma coisa. Um jogador da idade do Gabigol não vale, nenhum jogador vale 5 anos de contrato. Tu acha que o Palmeiras pega ele é novo, se o Flamengo cara. renovar? Claro que pega. 5 anos de contrato. Ele tem 27. Mas é muito tempo. Cara, 5 anos, para pra pensar. Em 2019... Pode acontecer de tudo. Ele ficou 2019, 20, 21, 22, 23... Em 2019, você pega o Gabigol de 2019 e fala, renova. Posso falar? Renova 5 anos. Olha onde é que ele tá agora. Posso fazer uma comparação depois, olha onde é que ele tá agora. Que não existe? Messi com 27 anos, 5 anos. Mas aí é isso que eu tô falando, é o Vinícius Júnior, é o Messi. Vamos por outro exemplo, Adriano na Inter de Milão. Graças a Deus ele fez aquilo com a Inter, veio pro Flamengo, ganhamos o Brasileiro. Mas tirando a parte Flamengo, emoção, pô, graças a Deus que ele voltou. O que ele fez com a Inter no contrato longo? Não quero mais jogar futebol, acabou, tô de saco cheio. A Inter, pelos serviços prestados, pelo ser humano que o Adriano é, contrato rescindido, fica feliz. Ótimo, vacinei com o Flamengo, fui jogar no Flamengo. Por que o Gabriel não pode fazer isso com o Flamengo? Então, assim, é o que ele está dizendo. Fora a parte física, fora o foco que a gente vê que ele varia muito dentro de uma temporada para outra. Na temporada passada, ele saiu de posição para se dedicar ao time e perdeu a vaga na seleção com o Pedro. Esse ano, ele foi totalmente diferente. Egoísta, só pensando nele, na vida pessoal dele. Ele, cagou pro clube. Então, assim... Por que ele merece ter um contrato renovado? Por que tu se desculpa? Ele cagou na nossa cabeça. Por que ele merece ter contrato renovado? O Gabigol, cara, ele, em dado momento... qual o primeiro problema grande do Gabigol? O maior ídolo da história desse time é um cara humilde e esse cara nunca se colocou acima do clube. Esse cara não tem uma vírgula de arrogância, entregou muito dentro e quando a gente olhava para fora de campo, a gente olhava um exemplo de homem, um exemplo de pai, um exemplo de filho, um exemplo de profissional. Amigo até dos rivais, né? Construiu amizade com o Dinamite. O Zico pode pisar em qualquer estádio aí, rapaz. Ele pode entrar lá em São Januário que o nego vai receber ele bem. É necessário isso? Não. Só que, cara, o Gabigol ele não é profissional. Ele é garoto. Ele não respeita o maior elemento que o Flamengo tem como ativo, que é a torcida. O cara saiu debochando da torcida. E por que essa torcida quer que renove com ele? Não tá na hora, como o Oswaldo falou no programa passado, pensar mais na instituição do que pensar nele? Eu não acho que quer. Se eu sou diretoria... Eu não acho que o Flamengo conquistou por causa dele. Eu acho que ele conquistou por causa do Flamengo. O Gabigol virou quem ele é no Flamengo. Foi o Flamengo que proporcionou isso pra ele. Aquele time, pra mim, os dois melhores daquele time, o sistema defensivo pra mim foi crucial. Mas assim, de construção de jogo... Pressão, uma coisa que a gente não falou que também, e voltando ao gancho, que se der tempo o Léo fala, senão fica pro próximo, a questão do psicológico. Tem que invadir, pai, se não invadir... O time de 2019 mexeu muito com o psicológico do adversário. Aquele formato de amassar, marcar lá na frente, o time, caraca, o que eu faço pra sair jogando chutão, e o chutão, o Flamengo já recupera. Tem um amigo da mesa que falou que é difícil jogar contra um time compactado. Eu vi o Flamengo e Atlético Mineiro 2019 no Maracanã, o Atlético Mineiro entrou com 4 zagueiros. Mas aquilo não é time compactado. Aquilo não é time compactado. Foi um time amassado. Aquilo é um time saiu 1-0 jogando lá, atrás. Saiu o gol do Atlético, eu olhei pro lado e falei, cara, vamos esperar aqui. Pelo amor de Deus. Vamos ver o amasso. E aí, pra mim, naquele time, os dois melhores, Arrascaeta e Bruno Henrique, sem sombra de dúvida. Como o Léo bem colocou, o Gabigol cansou de fazer gol assim. É pra mim? Toma. Empurra pro gol. Quantos gols ele não perdeu naquele ano? Óbvio que tem a parte também dele, que é o posicionamento, a inteligência, a frieza de estar no local correto. Mas isso pra mim não faz ele o principal jogador do Flamengo. Uma coisa que eu não citei do Gabigol, que eu acho que ele tem muito forte, é o mental. Agora não teve. Não, perdeu o foco. É o que eu tô te falando. Esse Gabigol não existe. O Gabigol deixou de ser um jogador normal pra ser um jogador que atrapalha. Mas você acha que o Tite não pode recuperar nisso? Mas qual eu acho que pode. Ele tem que querer. Qual jogador? Ele tem que querer. Por isso que eu não renovo. Não dá pra você entrar no Instagram de um cidadão que se diz capitão e ele se apresentar como trapper. Não dá pro time estar em crise e o cara querer fazer festa de aniversário. Eu posso fazer festa de aniversário? Pode. Mas nem tudo que pode é ético. Não, você ser líder de alguma coisa grande como o Flamengo não é o que é proibido. Ossos do ofício. Ele ganha muito bem e ele tem a ele não tá ele pede rescisão de contrato e vai pra praia. Você acha que se o Flamengo tivesse esse ano, tivesse mais focado, o Gabigol estaria focado ou não?
nesse ano, do jeito que aconteceram as coisas, dos lançamentos dele de trap, todas essas coisas aí, mas que o que foi colocado em xeque durante o ano inteiro foi a motivação dos jogadores, a vontade deles em campo. Quantas vezes você viu criticar o Wesley como comportamento? Quantas vezes tu mas viu garoto criticar? ainda, né? Não, mas eu não... E ele tá exposto. Mas eu não, tá tudo bem. Mas ele não tá ali na barra, na balada. Igual tava a porra do goleiro que foi lá pra Portugal, que é o nominável aqui também. A questão é o profissionalismo. Sim. Em qualquer lugar do mundo, quando os resultados não aparecem, você tem que se comportar diferente, principalmente se você é o líder. Sim. Se você não é o líder, você não tem a responsabilidade.